Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje, como sempre nós fazemos aos domingos, nos preparamos a nossa fé, preparamos a nossa melhor atitude para nós atrairmos a presença de Deus. Saiba que Deus, Ele é um Deus bom, é um Deus fiel, é um Deus poderoso e Ele quer hoje ter um encontro com você. Não sei onde você está, de repente você esteja no trabalho, ou você está em casa, ou você está de viagem, não importa onde você esteja, agora é hora de você ouvir a palavra de Deus, abrir o seu coração para que estas instruções que Deus vai dar venha de encontro às tuas necessidades. Hoje nós vamos, como sempre, entrar na presença de Deus com louvores. O louvor não é apenas algo para entreter, louvor não é apenas algo para falar a nossa alma. O louvor é um protocolo em que nós, quando fazemos desta forma, atraímos a presença de Deus. A Bíblia fala que Deus habita no louvor do seu povo. Então é isso que nós vamos fazer. Louvor é cantar, louvor é uma atitude de nós exaltarmos a Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, cantando uma canção que certamente vai trazer Deus até a tua casa. Você pode, inclusive, entrar em contato conosco, não deixe de participar. Você pode entrar em contato conosco através do número que passa aqui embaixo, de telefone, do WhatsApp. Pode fazer o seu pedido de oração, porque nós no final vamos orar. Mas também você pode entrar em contato conosco para saber mais informações, para saber mais a respeito da igreja, para marcar uma consulta pastoral. Nós vamos estar aqui juntos para te ajudar a crescer na vida espiritual e a ter experiências com Deus, certo? Então, vamos louvar a Deus, porque Deus é bom. E vamos louvar a Deus, vamos ter um encontro com Deus através do nosso louvor, amém? Vamos lá! Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, na sombra do onipotente Deus descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. E aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. E eu me alegrarei e exultarei em ti, mais do que o vinho exaltarei teu amor. Atrai-me a ti, andemos unidos. Eu me alegrarei e exultarei em ti. Eu me alegrarei e exultarei em ti, mais do que o vinho exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos. Eu me alegrarei e exultarei em ti. Nós priorizamos com certeza mais a Deus do que qualquer outra coisa. Priorizamos estar com Deus, na casa de Deus. No caso, você que está aí nesse programa, você priorizou, dentre todas as coisas, dentre tudo aquilo que possa ser como opção, você decidiu estar aí. E por isso, certamente, Deus vai aparecer e vai falar com você. Nós estamos nos preparando para isso, né? Toda essa primeira parte desse programa tem o objetivo de nós prepararmos a nossa vida para ter um encontro com Deus. Uma pessoa, quando vai encontrar alguém importante, ela olha sempre no espelho e vê se está bem, se está mal, como é que está a roupa. E, na verdade, nós estamos nesse primeiro
primeiro momento fazendo isso. Nós estamos nos preparando a nossa vida, preparando o nosso ânimo, o nosso espírito para receber de Deus um toque, certo? Então, por isso, nós vamos agora encher o nosso coração com a fé de Deus. E uma das músicas que nós vamos cantar agora diz: ser firme, ser forte, porque Deus, Ele é contigo. E é isso que nós vamos cantar: ser firme, ser forte. Talvez nessa semana você tenha grandes desafios. Talvez você esteja hoje mesmo passando por situações complicadas. Saiba, ser firme, ser forte, porque Deus, Ele vai te ajudar. Ele é contigo, não vai te deixar na mão, certo? Então, vamos ouvir essa canção de fé. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. E eu não tenho medo, eu não tenho medo, e nem vou desfalecer, nem vou desfalecer. eu não tenho medo, Eu não tenho medo e nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Canta lá. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé, pois o meu Deus está contigo. E ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. e Ele te ajuda. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. e eu não tenho medo, Eu não tenho medo e nem vou desfalecer, mesmo quando o problema vier. Eu não tenho medo E nem vou desfalecer, só porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé, pois o teu Deus está contigo. Ser firme. Muito bem, ser firme, ser forte, porque Deus, Ele vai te ajudar. E nós agora vamos cantar uma outra canção, que é uma canção um pouco mais calma, mas ela tem um outro objetivo. Quando nós adoramos a Deus na igreja, quando nós falamos de adorar, nós estamos a lembrar a Deus de todos os seus feitos, mas principalmente estamos a lembrar, estamos nos lembrarmos quem Deus é. Sabe que Deus, Ele é o Jeová Rafá, né? Aquele que cura. Ele é o Deus que provê todas as coisas, o Emanuel, aquele que é o nosso amigo, aquele que está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Então, por isso, eu não sei o tamanho da dificuldade ou do desafio que você tenha hoje. Nós estamos nos preparando para ter um encontro com Deus. Então, Deus hoje, Ele vai tocar na tua vida, Ele vai falar com você. Agora é hora de você abrir o teu coração e deixar essa paz, essa força entrar na tua vida. Nós vamos cantar uma canção que é, vamos dizer assim, uma declaração de amor a Deus. Nós vamos dizer que este é o meu desejo, honrar, adorar. Por isso nós damos a Ele o nosso coração, damos a Ele a nossa alma. É isso que nós vamos cantar em forma de música, é isso que nós vamos falar em forma de música, mas é isso que você, aí na tua casa, se você não souber a letra, você pode agir dessa forma, você pode expressar a sua confiança e a sua gratidão a Deus desta forma, ouvindo essa canção. Então, enquanto você ouve essa canção, abre o teu coração, porque logo de seguida, Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, adorar-te, tudo que há em mim, tudo
meu desejo. Este é o meu desejo, honrar-te De todo o meu coração. de todo meu coração, Adorar-te tudo que há em mim. tudo que há em mim. Louva o Senhor. Te dá louvor, Tudo que eu adoro. tudo que eu adoro és o Senhor. Por isso eu dou-te o meu coração. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti, Senhor. A ti eu louvarei, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. Nós estamos adorando, estamos exaltando o nome de Deus e por isso eu tenho certeza que Ele está aí, apareceu na tua casa, apareceu na tua vida. A presença dEle certamente está a envolver o lugar onde você está. E por isso nós estamos preparados agora para receber a boa palavra, a boa semente no nosso coração. Deixa eu fazer uma oração. Obrigado, Senhor, porque hoje, neste lugar, o Senhor está presente e por isso estamos certos que tudo vai mudar para melhor. Nós te agradecemos e te louvamos porque a tua palavra hoje vai transformar a nossa vida. Desde já eu liberto a mente de todos aqueles que estão em direto conosco para que estejam libertos de preconceitos, estejam libertos de ideologias e erros e enganos, para que a palavra de Deus possa perfurar a ligação da alma e do espírito para transformar as nossas vidas, para fazermos que nós sejamos mais do que ouvintes, mas sim praticantes em tudo que nós ouvirmos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, nós hoje vamos falar a palavra de Deus, vamos hoje iniciar um novo assunto. Na semana passada nós finalizamos uma palavra de fé, explicando o poder das palavras, e hoje vamos começar uma nova série de lições que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção aí para a tua vida, para você se fortalecer no espírito e para você ganhar mais fé, força espiritual. Mas antes eu só quero aqui deixar uns anúncios importantes, como eu sempre falo toda semana, porque são programas que nós temos aqui na nossa televisão, na TV Maná Brasil, em que você não pode deixar de assistir. Durante toda a semana, além dos vários programas que nós temos na programação, eu quero aqui indicar 2 programas. Um é o Grupo Familiar, que é um programa que nós temos toda quarta-feira às 8 horas. Esse programa tem o objetivo de ensinar as bases do Evangelho. Então é um grupo familiar, quer dizer, que é um grupo ali de amigos que compartilham a palavra, que ouvem e compartilham as lições básicas do Evangelho sobre quem é Deus, quem é Jesus, o que são anjos, quem é o diabo. Ou seja, coisas que nós, na igreja, falamos muito, no Evangelho, no dia a dia, falamos muito, mas que muitas vezes nós não entendemos a origem, não entendemos o porquê disso ou daquilo. Então, nesse grupo familiar, eles falam de uma forma aberta, entendendo aquilo que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Então, esse programa ele tem o objetivo também de enraizar uma pessoa em Jesus, de enraizar uma pessoa na palavra, porque eles não falam das ideias deles, mas falam da palavra. E também tem o objetivo de enraizar essa pessoa na igreja,
Porque a igreja é o local onde Deus determinou para nós o honrarmos, para nós o louvarmos, para nós o adorarmos. Então, eu quero encorajar você a participar, a assistir esse programa. Mesmo você também tem a opção de participar de um grupo familiar online ou presencial, dependendo de onde você estiver. Nós temos aqui um número de telefone, e nesse número de telefone ou do WhatsApp, você pode entrar em contato conosco para saber qual é o grupo familiar mais perto. Onde é que tem um grupo familiar aqui próximo da minha casa? Ah, eu moro na cidade X, na cidade Y, eu moro aqui no estado A, no estado B. Tem algum grupo familiar? Tem como eu participar dessa reunião? Nós vamos arranjar uma forma, seja presencial ou seja online, de você participar das nossas reuniões de grupo familiar que temos espalhadas por todo o Brasil, certo? E também, às sextas-feiras, nós temos um programa que é o programa de Lutar até Vencer. Esse programa é um programa importantíssimo na vida de um cristão. Hoje nós vamos fazer a oração da fé daqui a pouco. E a oração da fé consiste em receber aquilo que Deus promete. Mas sabe que há certos assuntos que nós vamos precisar ir para a guerra, vamos precisar ir para a batalha, vamos precisar ser persistentes. E esse é o objetivo das sextas-feiras. É na sexta-feira que nós aprendemos a usar armas espirituais para lutar contra o diabo, que é o nosso adversário. O diabo é um mal, né? O diabo é ele que prejudica as pessoas. E nós, às sextas-feiras, aprendemos a usar armas para lutar contra esse adversário que é espiritual, certo? Para nós lutarmos ou para nós fazermos coisas materiais, né? Para fazer uma comida, eu vou precisar de certas ferramentas, né? Para uma pessoa construir uma casa, ela vai precisar de certas ferramentas. Para a pessoa fazer um trabalho, vai precisar de certas ferramentas. Para nós lutarmos no mundo do espírito, vamos precisar de ferramentas específicas, que são ferramentas espirituais para lutar contra o diabo. Então, por isso, eu encorajo você a participar nestes 2 programas. E, lógico, durante toda a grade de programação, temos programas, você participa. Também você pode assistir através do YouTube, lá no YouTube TV Maná Brasil. Você tem todos os programas logo no dia seguinte ao programa ao vivo, já está lá no YouTube disponível para você, mas também você pode assistir online diretamente do YouTube, dependendo do lugar onde você estiver, pode ser até mais fácil para você assistir, certo? Então nós vamos agora falar um pouco da área financeira, porque o dinheiro é muito importante nas nossas vidas. O dinheiro, ele tem um peso em todas as nossas casas, né? É lógico que nós precisamos do dinheiro para conseguirmos fazer muitas coisas. E o dinheiro não é mau. Na verdade, o dinheiro não é bom nem mau. Ele vai tomar a cor do coração de quem o tem. Há pessoas que usam o dinheiro para o mal e há pessoas que usam o dinheiro para o bem. Então não é o dinheiro que é mau. A Bíblia fala, e muita gente erradamente diz, que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E a verdade é que isso é um erro de pensamento, porque não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse que o amor ao dinheiro. Então, ou seja, o amor, esse amor, né, essa idolatria, essa ambição, né, ou essa até mesmo ganância pelo dinheiro é que é o problema. Por quê? Porque a pessoa, por vezes, ela gasta tanta energia atrás do dinheiro que troca as prioridades. Então era isso que Deus estava falando. Agora, o dinheiro, se ele tiver a cor certa do nosso coração, ele vai ser uma grande bênção para a tua vida. Então, hoje, nós vamos falar da área financeira, vamos falar a respeito de um milagre, mas eu só quero aqui lembrar a todos que uma das coisas que o apóstolo fala nesse livro, não sei se eu já mostrei o livro, deixa eu mostrar, esse livro acerca de finanças, ele está disponível em todas as nossas igrejas, mas também está disponível no site Curiacos-Editora. Você pode ter acesso a esse livro no formato online ou então nas nossas igrejas no formato físico. Uma das coisas que o apóstolo fala nesse livro, ele diz que para nós nunca seguirmos conselho de pessoas que são um fracasso na área financeira. Sabe que existem pessoas que são exemplo e há pessoas que são avisos. Há pessoas que aparecem na nossa vida como um aviso. Cuidado, não faça isso, não vá por aí.
E há pessoas que, como avisos, elas mostram para nós o que nós não devemos fazer. E sabe que o mundo está cheio disso. Muitas vezes nós vemos pessoas falando de finanças, ou pessoas dando conselhos de finanças, que são verdadeiros fracassados. Que são pessoas que pouco, vamos dizer assim, têm de experiências na sua vida ou de grandes glórias para ensinar. Então, ou até mesmo vemos pessoas que, ao ensinar, nos estão mostrando o que nós não devemos fazer. E sabe que isso está cheio por aí. Agora, por mais que haja pessoas bem-sucedidas, por mais que haja pessoas ricas, nós temos vários exemplos no Brasil de homens que foram muito ricos, se transformaram até nos mais ricos ou nos quase mais ricos do mundo. Mas e depois onde estão? Então, ou seja, mesmo pessoas que tenham algo de bom para ensinar na área financeira, são pessoas falhas, são pessoas que estão suscetíveis a falhar. Muitas pessoas que eram bilionárias e depois descobriu-se esquemas, foram presas e foram colocadas de uma forma em que hoje não tem nada. Então, o que eu quero dizer com isso? É que essas pessoas não são exemplo. Essas pessoas são avisos. Não devemos seguir essas pessoas. Agora, há pessoas, né, e no caso, há uma pessoa que é perfeita, que não falha, que é Jesus. Aqui na palavra de Deus, nós vemos vários exemplos de Jesus. Jesus, ele veio à Terra e ele, aqui na Terra, nos ensinou muitas coisas. Como, por exemplo, Jesus, quando foi chamado para o ministério, Jesus, ele não tinha um trabalho. E a grande questão é, como é que Jesus se sustentava? Depois, Jesus ainda chamou mais 12 pessoas. E essas pessoas andavam para cima e para baixo com ele, iam daqui para colar, fugiam daqui, fugiam de lá, operavam coisas aqui, coisas acolá. Como é que essas pessoas se mantinham? Como é que essas pessoas sobreviviam? Teve um dia que um dos discípulos de Jesus, foi falar com ele e falou, Jesus, olha, estão falando que temos que pagar os impostos. Como é que é? Eu não tenho dinheiro. E Jesus falou, olha, tá certo, vai lá, pesca um peixe e na boca do peixe vai ter o dinheiro para pagar o seu imposto e o meu imposto. E o discípulo de Jesus foi lá, lançou a vara e realmente pescou um peixe que tinha dinheiro para pagar os impostos dele e de Jesus. Então aqui nós vemos o sobrenatural. Jesus, uma vez, estava com os discípulos num lugar, e nós vamos ver inclusive essa história hoje, e os discípulos estavam querendo mandar embora o povo, porque eles estavam vendo que o horário estava ficando tarde e o povo precisava comer. Então os discípulos foram lá e disseram, Jesus, olha, é melhor mandar essas pessoas embora, porque elas vão ficar com fome e pessoas com fome podem trazer problemas para nós. E a Bíblia diz que Jesus falou assim, não, vocês é que vão dar de comer. Sabe, não há ninguém que vá até Jesus que fique igual, que fique da mesma maneira. Jesus, ele veio para suprir as nossas necessidades. Então Jesus não despedia as pessoas com fome, Jesus não despedia as pessoas com necessidades. E foi isso que Jesus explicou ali para os discípulos. Ao ponto de Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe, em que deu o suficiente para alimentar toda aquela multidão e ainda sobrou cestos de pão e de peixe para aquelas pessoas. Então, o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Deus, ele instituiu um método para nós vencermos o mundo. E nós temos que seguir como exemplo esse método. Por mais que um método mundano, né, dos dias de hoje sejam bons, funcionem para algumas pessoas, eles são falhos. Porque uma economia pode estar muito bem hoje, mas basta acontecer qualquer coisa e aquela economia vai abaixo. Então, são sistemas falhos. Agora, o sistema de Deus, ele funciona hoje, assim como funcionou no passado, assim como vai funcionar no futuro. O sistema de Deus funciona sempre. A Bíblia fala que tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Tudo que o agricultor semear é exatamente isso que ele vai colher. E o nosso dinheiro é uma semente. Então, quando nós semeamos o nosso dinheiro, nós estamos como se estivesse a investir no reino de Deus. Semear na igreja
vamos dizer assim, semear no método de Deus é semear nos negócios de Deus, no plano de Deus, nos métodos de Deus. Ou seja, o bem mais precioso de Deus são almas, são vidas. Deus, a Bíblia fala até que enviou Jesus para morrer por todas as pessoas. Então, quando nós gastamos o nosso dinheiro, ou investimos o nosso dinheiro como uma semente para o reino de Deus, na igreja, num projeto de evangelização, para ajudar pessoas a terem acesso a livros, a bíblias, quando nós investimos o nosso dinheiro para que o evangelho seja propagado, para que o evangelho vá mais longe, então nós estamos a usar o método de Deus para que haja uma transformação na nossa vida e na vida das pessoas. Então, o solo correto para nós semearmos é sempre a igreja, o evangelho. E por último, quem decide o quanto que você vai colher não é Deus. Quem decide o tanto que você vai colher é você mesmo. Porque a Bíblia fala que dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então, a medida com que eu medir, eu vou ser medido. A medida com que eu der, eu vou receber de volta. E sabe, a Bíblia quando fala do livro, dessa história da multiplicação, conforme eu disse, lá em Lucas capítulo 9, você pode depois na sua casa ler essa história e você vai ver que foi um milagre espetacular. Porque os discípulos estavam ali com Jesus, Jesus estava animado, dando a palavra, ensinando coisas sobre o reino de Deus. E os discípulos foram até Jesus. Jesus, olha, as pessoas estão ficando com fome. É melhor a gente despedir porque elas precisam ainda ir para suas casas preparar alimento. E Jesus disse, olha, dá vocês mesmos de comer. E os discípulos até responderam para Jesus, Jesus, nós até temos o dinheiro, mas onde é que nós vamos arranjar lugar para comprar comida? Só de homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. Ou seja, podemos estimar aí uma pequena multidão de 20.000 pessoas. Como que é possível? Como é que nós vamos arranjar comida agora para essas pessoas? E Jesus disse, olha, separem lá de 50 em 50, fazem ali pequenos grupos. O que vocês têm? Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então, é isso mesmo que eu preciso para multiplicar. E a Bíblia fala que Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, deu graças a Deus, e depois repartiu. Partiu os pães, partiu os peixes e entregou. E conforme eles iam entregando, aquele pão, aquele peixe ia multiplicando. De uma forma sobrenatural. Que depois que todos estavam saciados, ainda sobraram 12 cestos cheios. Então o que nós aprendemos com isso? É que tudo aquilo que nós damos a Deus, não é para nós ficarmos pior. Tudo que nós damos a Deus é para Ele multiplicar, ajudar o próximo e devolver para nós boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Quando você semeia no Evangelho, pelo método de Deus, quando você decide ser fiel nos seus dízimos, ser fiel nas suas ofertas, quando você faz um plano com Deus, nós até falamos no domingo passado, quando você decide abrir a mente, mudar a sua mente para usar o dinheiro como uma semente, para investir no reino de Deus, então o que acontece? De uma forma sobrenatural, o Evangelho vai mais longe, mais vidas são transformadas, ou seja, eu passo a colaborar com Deus, porque Deus quer salvar a humanidade, então eu me esforço em semear para que através do meu dinheiro mais pessoas sejam enviadas, mais vidas sejam transformadas, mais igrejas sejam abertas, mais canais como esse estejam online. Então, quando eu semeio, eu estou proporcionando isso. E a Bíblia fala, assim como Jesus fez ali com 5 pães e 2 peixes, alimenta a multidão, mas depois devolveu para os seus fornecedores, vamos dizer assim, 12 cestos cheios. E é o que Deus vai fazer com você hoje. Quando você decide semear, você vai receber de volta os seus 12 cestos cheios. Certo? Então é com esse entendimento hoje que nós vamos semear. É com esse entendimento hoje, com essa fé, que nós vamos agir. E eu tenho certeza que algo de bom vai acontecer na tua vida. Deus não falha, Deus não mente. Tudo aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Certo? Então, eu quero aqui agora fazer uma oração com você, para que hoje você haja e a tua vida mude em nome de Jesus. Então deixa eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas essas pessoas que estão assistindo a esse programa e que decidiram semear. Conforme está escrito, Pai, tudo aquilo que nós hoje semearmos,
nós vamos colher de volta boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E é essa bênção que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Assim como eles fizeram lá naquele deserto em que semearam os 5 pães e os 2 peixes, e com esses 5 pães e 2 peixes a multidão foi alimentada, assim também com a nossa oferta hoje, com a semente desses meus irmãos, muito mais vidas vão ser transformadas. Mas também, todos eles vão receber de volta boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, 12 cestos cheios, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então agora é a hora de você agir. Nós vamos cantar uma canção que fala de que Deus é fiel, de que Ele não falha. E enquanto nós cantamos essa canção, eu encorajo você a usar os dados que passam agora aqui abaixo, seja no QR Code, seja através dos dados bancários do Pix, para você agora fazer a sua oferta, para você agora enviar a sua semente, porque certamente Deus quer hoje provocar um milagre financeiro na tua vida. Vamos ouvir essa canção enquanto você agora pode agir, pode semear. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só nele, somente dele o meu coração. Muito bem, então você que agiu, você que semeou, eu tenho certeza que algo de bom vai acontecer na tua vida financeira ainda hoje, certo? Nós vamos agora continuar falando a respeito da palavra de Deus e hoje vamos iniciar esse novo tema que é baseado neste livro aqui, ó, Andar com Deus. Esse livro também é um livro escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, é o líder da Igreja Maná em todo o mundo, nós que já estamos em mais de 40 países. É através desses ensinamentos e através dessas revelações que nós temos colocado a palavra de Deus em prática e temos vencido em toda parte. E hoje eu quero encorajar você, se você desejar saber mais desse assunto, entre em contato conosco, seja através do WhatsApp, ou seja, então nos nossos canais. Você pode entrar em contato para ter acesso a esses livros, tanto no formato digital quanto no formato físico. E uma das coisas que esse livro diz é que andar com Deus é muito mais que uma pessoa vir à igreja. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou à igreja, logo ando com Deus. Ou a pessoa pensa assim, eu tenho um rótulo, né? Eu tenho um título, eu sou um irmão, eu sou um diácono, sou um pastor. Ou a pessoa pensa, não, eu fiz a catequese, eu fiz sei lá o quê, e a pessoa pensa, não, logo eu ando com Deus. Mas sabe que quando nós falamos de andar com Deus, nós estamos falando de sair do nosso caminho, sair do nosso estilo de vida e viver um estilo de vida que é a maneira de Deus. Ou seja, quando eu continuo vivendo da minha maneira, quando eu continuo vivendo com as minhas ideias, com as minhas convicções, com aquilo que eu herdei da minha cultura, com aquilo que eu herdei da minha família, e eu penso, não, isso é o certo. Essa é a maneira correta. Quando uma pessoa ela vive assim, ela está dizendo assim, Deus, eu vou continuar aqui no meu caminho, vivendo do meu jeito, e Deus é que vai andar comigo. Agora, você que está me assistindo, você acha que Deus é Ele que anda conosco ou somos nós que temos que andar com Deus? Ou seja, quem é que sabe mais? Quem é que tem maior poder? Quem é que tem maior condições de nos ajudar? Normalmente, o maior é que ajuda o menor. Ou seja, não é Deus
que vai andar conosco. Somos nós que vamos andar com Deus. E é engraçado por quê? Porque os semelhantes, eles se atraem, né? Então, normalmente, nós vemos grupos que se formam, né? Pessoas que, por exemplo, pessoas que gostam, que agora vão ter uma vida mais saudável. A tendência são essas pessoas começarem a andar juntas, né? Pessoas que gostam de jogos. Normalmente, se atraem. Pessoas que gostam de certa cultura se atraem. Por quê? Porque os semelhantes vão acabar por se atrair. E a mesma coisa quanto mais semelhante eu for a Deus, quanto mais eu tentar, de toda forma, ficar mais parecido com Deus, isso vai fazer com que eu esteja mais próximo de Deus, que seja atraído por Deus. Certo? As pessoas buscam soluções lá fora, pensando que o problema vai ser lá fora, a solução vai estar lá fora. Mas não, a solução está dentro de nós. Quando nós decidirmos viver a maneira de Deus, fazer as coisas à maneira de Deus, então a nossa vida vai mudar. A Bíblia fala, né, que quando nós nos voltamos para Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, então Ele passa a ser o nosso Senhor. O que quer dizer isso de ser o Senhor? Quer dizer que Ele é o dono. Quer dizer que agora é Ele que manda. Quer dizer que agora que nós devemos andar à maneira que Deus instituiu na sua palavra. Então, por isso, qual que é a solução para nós andarmos com Deus? Qual que é a solução para nós mudarmos a nossa vida? Primeiro, é nós voltarmos para Deus. Voltarmos para Deus é isso. É entender que Deus enviou Jesus, né? Deus estabeleceu um caminho de salvação, que foi Jesus. Então eu agora, quando recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu estou me voltando para Deus. E segundo, eu preciso andar com Deus. Andar com Deus é mudar de vida, é mudar os meus hábitos, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir e a minha maneira de falar. E sabe, a Bíblia conta assim, logo lá no início, em Gênesis, que Deus fez tudo perfeito. A Bíblia em Gênesis, se você tiver curiosidade, depois você pode ler o livro de Gênesis, você vai ver que no princípio, quando Deus criou a terra, Deus criou tudo perfeito. Deus colocou o homem para dominar sobre tudo e todos, todas as coisas, os animais. O homem era o mais inteligente, o homem era o mais forte, o homem era o mais sábio. Ou seja, o ser humano foi criado uma miniatura de Deus e foi criado para se relacionar com Deus. Tanto é que a Bíblia fala que todos os dias Deus ia ao jardim falar com o homem. Deus se relacionava de tal forma em que os dois sabiam muito bem o que um queria, o que um pensava, o que um tinha. Então, nesse período, desde esse período, o diabo sabia, que é o nosso adversário, que para ele quebrar essa aliança, ele precisaria quebrar esse relacionamento entre Deus e o homem. E por isso, quando o homem pecou, né, quando Adão e a Eva, quando eles pecaram, essa aliança, esse relacionamento foi quebrado. E é isso que nós vemos ainda hoje. Muita gente à procura de um relacionamento com Deus em lugares ou em coisas que ofendem tremendamente Deus. Vão atrás de ciência, de lógica, de imagens, de coisas que, de certa forma, Deus, ele abomina. São coisas que, na verdade, mais afastam as pessoas de Deus do que aproximam de Deus. Enquanto que a solução para essas pessoas mudarem as suas vidas está tão fácil, tão simples. Está em Jesus. É como se uma pessoa, às vezes as pessoas que usam óculos, elas colocam o óculos assim na testa e depois esquecem que deixaram o óculos na testa e ficam procurando. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? E muitas vezes as pessoas vão atrás para procurar isso, para procurar aquilo e o óculos está na testa. Basta baixar. E a mesma coisa é em relação ao cristianismo. Cristianismo não é uma coisa que está fora, que está desligada. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós nascemos como filhos de Deus. Mas, para isso acontecer, nós precisamos entender. Primeiro, eu tenho que me voltar para Ele. Eu tenho que aceitar aquilo que Jesus fez na cruz pela minha vida.
E segundo, eu preciso aprender a viver a maneira de Deus. Então, no começo, o que o diabo fez, o nosso adversário? Quebrou essa aliança. Por causa do pecado, houve uma separação. E desde esse período, Deus veio buscando reatar essa aliança entre Deus e o homem. Por isso que Jesus, ele veio à Terra não para um ato religioso. Jesus veio à Terra para um ato legal. Jesus veio à Terra para pagar a dívida, pagar essa separação que estava entre o homem e Deus. Jesus veio à Terra, ele morreu por nós, foi ao inferno, diante dos demônios, e pagou a dívida. E a partir dali, essa dívida ficou quitada. E hoje, todos aqueles que entregam a vida a Jesus passam a ser chamados filhos de Deus. Todos aqueles que entregam a vida a Jesus deixam de estar separados de Deus e passam novamente a estar num relacionamento profundo com o Pai, profundo com Deus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus dizia sempre: quem vê a mim, vê ao Pai. Aquele que vier a mim, vai ir ao Pai. Ou seja, Jesus é o caminho que leva-nos a todos até a presença do Pai. Por isso, quando nós falamos de voltarmos para Deus é isso, é aceitar Jesus. A Bíblia fala em João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus é a porta. Não é a porta larga, é a porta estreita. Por que é a porta estreita? Porque para nós entrarmos por essa porta, nós precisamos viver a maneira da Bíblia, a maneira da palavra. Não é a nossa maneira. Se nós queremos ter uma vida plena com Deus, nós temos que sair de onde estamos, sair do nosso caminho, sair dos nossos achos, sair da nossa cultura e passar a viver a maneira de Deus, a ter um encontro real com Deus, a viver a maneira daquilo que Deus ensina na sua palavra. Então, por isso, quando falamos de voltarmos para Deus, voltar-se para Deus não é apenas acreditar que Ele existe, mas é aceitar o plano que Deus estabeleceu para a nossa vida de livre vontade. Então, se Deus estabeleceu esse plano, é assim que Deus quer? Então, voltar-se para Deus é isso. Eu aceito esse plano, eu decido viver de acordo com esse plano, eu entrego a minha vida a Jesus, eu faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. E segundo, eu vou andar com Deus, eu vou mudar a minha vida, eu vou andar com Deus, eu vou sair do lugar onde eu estou para ir para o lugar onde Deus está. Eu vou deixar de viver como eu vivia antes para viver como Deus manda agora. Certo? Então, quando nós decidimos fazer isso, quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, então a nossa vida passa a mudar. E sabe, eu quero fazer uma oração já agora com vocês hoje. A oração de salvação. Porque o princípio é esse. Se hoje você decidir mudar, voltar-se para Deus, entenda, não é aceitar uma religião. Não é eu sou A, eu sou B, eu sou desse, eu sou daquele. Não. Cristianismo é uma mudança de vida. É um estilo de vida à maneira de Deus. É lógico que nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E o objetivo da igreja, o objetivo de nós estarmos aqui, é de nós ajudarmos você a andar com Deus. O mais velho ajuda os mais novos. Os mais crescidos ajudam os menores. Então, o nosso objetivo como igreja, como nós conhecemos a palavra, como nós temos a visão de Deus para o Evangelho, é nós guiarmos você, esse é o objetivo do pastor, esse é o objetivo da igreja, é guiar as ovelhas, é ajudar as ovelhas a andar no caminho certo em direção ao Pai. Então, mas não é isso que te salva. O que te salva é você tomar uma decisão e é você decidir viver a maneira de Deus. Por isso, hoje é um momento ideal para você fazer essa oração. Se você hoje decidir fazer essa oração, certamente o Deus que quer e pode, Ele vai tocar na tua vida e vai mudar tudo para melhor. A tua vida já não vai ser mais aos empurrões, a tua vida já não vai ser mais obra do acaso, a tua vida já não vai ser mais sorte ou azar, a tua vida vai passar a ser construída de acordo com o plano de Deus. Porque você vai viver a maneira de Deus,
a enfermidade vai ser sarada, a pobreza vai ser suprida com a riqueza, a sua família que andava dividida vai ficar unida, ou seja, porque Deus vai entrar, tudo vai mudar para melhor. Então, por isso, nós vamos cantar uma canção e depois dessa canção, nós vamos fazer a oração de salvação. Você que está aí desse lado, se você hoje fizer essa oração, a tua vida vai mudar. Então, ouça essa canção para logo de seguida nós fazermos a oração. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas a que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas a que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Então, você hoje pode se transformar num filho de Deus, entregando a sua vida a Ele. Por isso, faça essa oração comigo, essa oração de fé, mas essa oração que até parece que não é nada, mas é a transformação total para a tua vida. Então, fala assim comigo: a Deus, eu acredito que Jesus existe, eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar, eu reconheço que eu falhei, andei por caminhos errados e por isso eu te peço perdão. E agora, Jesus, pela fé, eu aceito que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E eu decido andar neste caminho, fazendo de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Eu decido hoje mudar a forma como eu conduzo a minha vida. Eu decido sair do caminho que eu estou e andar no caminho que é Jesus, que é a palavra. Amém e amém. Amém? Acredita mesmo que esta oração simples, mas é o início de uma caminhada em que vai fazer com que a tua vida mude para melhor. Talvez você até esteja debaixo de problemas, debaixo de ataques. Muitas vezes parece que nós estamos num mar em que está tudo turbulento, né? Um mar revolto, um mar contrário. Mas hoje Deus está aqui para você segurar na mão dele. Se você hoje que decidiu entregar sua vida a Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão dele e certamente ele vai te ajudar. E é isso que nós vamos ouvir agora. Nós vamos ouvir essa canção que diz: se o mar da vida, né, te quer afundar, te quer afogar, te quer prejudicar, te quer destruir, você hoje entregou a vida a Jesus. Você hoje está a ter um encontro com Ele. Então agora o que você faz? Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, acreditando que aquilo que Deus diz é a verdade, acreditando que algo de bom vai acontecer. Logo depois dessa canção, nós vamos fazer a oração da fé. E lembra-se, a oração da fé consiste em acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Então, por isso, nós vamos receber a promessa de Deus para a nossa vida. Então, se hoje você está debaixo de um ataque, você certamente entrou em contato conosco, enviou seu pedido de oração. Agora é hora de você segurar na mão de Deus, segurar nas promessas de Deus e ir em frente para conquistar tudo aquilo que Deus já prometeu para a tua vida. Então, ouça essa canção agora. As águas do mar da vida
quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Muitas vezes parece que a caminhada está difícil, parece que a jornada é pesada, parece que às vezes até nos cansamos, porque talvez você possa estar assistindo esse programa e diz assim, mas eu já tentei. Talvez você já até foi numa igreja, talvez você já até fez algumas coisas que o pastor mandou e parece que nada aconteceu. Mas sabe, hoje é dia de fé, hoje é dia de você segurar a mão de Deus. Mesmo que você esteja cansado, saiba que Deus, Ele é um Deus que vai te dar força. A Bíblia fala que Deus diz ao fraco, eu sou forte. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te agarre nas tuas ideias, nos teus achos. Ele vai te ajudar. Ele é o Deus forte que vai te levantar e que vai te segurar e que te vai fazer vencer. Então, por isso, nós vamos ouvir agora essa parte da canção que diz, se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e continue a caminhar. Vamos ouvir. Jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai, orando, confiando e a palavra confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém? Então segura na mão de Deus, continue confiando, continue acreditando que Ele certamente vai abrir um caminho para a tua vida. Por isso agora, vamos fazer a oração da fé. Oração da fé para receber aquilo que Deus já prometeu. Então aí onde você estiver, concentre-se agora, traga à tua memória o assunto, a situação que você colocou diante de Deus e deixa eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que pela fé hoje nós ouvimos a tua palavra, decidimos andar contigo, decidimos fazer as coisas da tua maneira e agora pela fé nós vamos receber aquilo que o Senhor prometeu. Pela fé vamos receber a promessa, a boa semente que vai dar vida e força para a nossa vida. Por isso você aí desse lado fala assim comigo, ó Deus, pela fé eu recebo agora a semente da palavra de Deus, a solução para a minha vida em nome de Jesus. E deixa eu só orar, e é no nome de Jesus que eu ordeno que todo problema caia por terra, toda força espiritual maligna que esteja a operar nessas vidas, da bruxaria, na feitiçaria, tentando amarrar, tentando impedir, tentando atrapalhar. Eu ordeno agora no nome de Jesus que saia agora dessas finanças, dessa saúde, dessa família, desses assuntos em nome de Jesus. E eu declaro a unção de Deus que quebra o jugo do diabo
e que faz com que os meus irmãos vençam, sejam curados, sejam prósperos, sejam felizes, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? E por isso, é essa exortação que eu quero deixar para você. Segura na mão de Deus. Durante essa semana, segura na mão de Deus. Nós vamos cantar mais uma vez essa parte. Segura na mão de Deus e vá. Vá para uma semana de vitória. Vá para conquistar tudo aquilo que Deus já prometeu para a tua vida. Vamos cantar. Segura. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará todos os dias da tua vida. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. É isso mesmo, essa semana vai ser a tua melhor semana. No próximo domingo nós estamos aqui de volta para uma reunião, para um programa de encontro com Deus. Você também pode ter acesso através do WhatsApp a todos os nossos endereços, onde nós temos igreja, onde temos grupos familiares. E também volto a encorajar você, assista a nossa programação, quarta-feira, grupo familiar, sexta-feira, lutar até vencer. Também através do YouTube você pode procurar lá os programas e assistir novamente, ou então indicar para alguém. E eu tenho certeza que essa palavra de fé vai transformar não só a tua vida, mas de todos aqueles que você ama, em nome de Jesus. Então, nós encerramos aqui mais um programa. Até a próxima semana. Deus abençoe. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado, acima de toda potestade e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. eu tenho a natureza de Deus, tenho a natureza